Minha esposa exigiu relacionamento aberto, eu aceitei e ela não esperava minha reação. Olá pessoal, preciso desabafar sobre algo que aconteceu na minha vida e que mudou completamente tudo. Sei que muitos de vocês vão julgar, outros vão entender, mas eu preciso tirar isso do peito porque está me consumindo por dentro. Essa é uma história real, aconteceu comigo, e até hoje estou processando tudo. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou engenheiro civil e moro em São Paulo. Ou melhor, morava. Mas vou explicar isso mais para frente. Sou casado há 8 anos com a Mariana, que tem 32 anos e trabalha como gerente de marketing em uma empresa de tecnologia. Quando nos conhecemos, foi amor à primeira vista. Ela era engraçada, inteligente, ambiciosa e linda. Eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Os primeiros anos do nosso casamento foram incríveis. Viajávamos juntos, tínhamos nossos rituais de fim de semana, conversávamos sobre tudo. Claro que tínhamos nossas discussões, como todo casal, mas nada que comprometesse a relação. Eu realmente achava que tínhamos encontrado a fórmula perfeita para um casamento feliz. Mas tudo começou a mudar há cerca de 1 ano e meio. A Mariana conseguiu uma promoção no trabalho, o que foi ótimo, mas junto com isso vieram as viagens constantes, os eventos corporativos, os happy hours que se estendiam até tarde. Eu tentava ser compreensivo porque sabia o quanto essa carreira era importante para ela. Afinal, eu sempre apoiei seus sonhos profissionais. Porém, comecei a notar algumas mudanças. Ela estava mais distante, sempre no celular, rindo de mensagens que não compartilhava comigo. Quando eu perguntava quem era, ela dizia que eram colegas de trabalho fazendo piadas internas. Eu acreditava porque nunca tive motivos para desconfiar dela. Nunca. Mariana sempre foi transparente, ou pelo menos eu achava que era. As conversas entre nós começaram a ficar superficiais. Perguntava sobre o dia dela e recebia respostas monossilábicas. Tentava planejar um jantar romântico e ela dizia estar cansada demais. Nossa intimidade física também diminuiu drasticamente. De várias vezes por semana, passamos para uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês. Quando eu tocava no assunto, ela dizia que estava estressada com o trabalho e que eu estava pressionando demais. Comecei a me sentir rejeitado, inseguro. Cheguei a pensar que o problema era comigo. Será que eu tinha engordado demais? Será que não era mais atraente? Comecei a fazer academia, cuidar mais da aparência, mas nada mudava. Ela continuava distante. Um dia, cerca de 6 meses atrás, estávamos sentados na sala depois do jantar. Eu estava assistindo a um documentário e ela estava no celular, como sempre. Do nada, ela desligou a TV e disse que precisava conversar comigo sobre algo sério. Meu coração disparou. Pensei que ela fosse pedir o divórcio. Preparei-me mentalmente para o pior. Ela começou dizendo que me amava, que eu era um homem maravilhoso, um marido exemplar, mas que estava se sentindo presa no casamento. Disse que casamos jovens demais e que ela sentia que tinha perdido a oportunidade de explorar outras experiências na vida. Falou sobre crescimento pessoal, sobre conhecer pessoas diferentes, sobre não querer ter arrependimentos no futuro. Eu estava confuso. Perguntei se ela queria o divórcio, se tinha conhecido outra pessoa. Ela disse que não era isso, que não queria me perder, mas que precisava de mais liberdade. Foi então que ela soltou a bomba. Ela queria que abríssemos nosso relacionamento. Fiquei em choque. Relacionamento aberto? Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Nunca conversamos sobre isso, nunca foi algo que eu considerasse uma possibilidade. Perguntei o que exatamente ela queria dizer com isso. Ela explicou que gostaria que ambos tivéssemos a liberdade de conhecer outras pessoas, ter experiências fora do casamento, mas ainda manter nossa base sólida juntos. Ela havia preparado argumentos. Disse que muitos casais modernos estão adotando esse modelo, que a monogamia é uma construção social ultrapassada, que isso poderia até fortalecer nosso relacionamento porque voltaríamos um para o outro com experiências novas e renovadas. Falou sobre honestidade, comunicação e como isso poderia salvar nosso casamento em vez de destruí-lo. Eu não conseguia processar. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Perguntei se ela já tinha alguém em mente. Ela hesitou e depois disse que havia uma atração por alguém do trabalho, mas que não tinha feito nada porque me respeitava demais para trair. Aquilo foi como um soco no estômago. Falei que precisava de tempo para pensar. Ela disse que entendia e que não havia pressa, mas era visível a ansiedade no rosto dela. Passei as próximas semanas em um turbilhão emocional. Não conseguia me concentrar no trabalho, mal dormia à noite. Pesquisei tudo sobre relacionamentos abertos, li fóruns, assisti vídeos, conversei com meu melhor amigo Lucas, que ficou horrorizado com a situação. Lucas foi direto comigo. Disse que isso era um sinal claro de que Mariana já tinha alguém e só queria minha permissão para não se sentir culpada. Disse que eu deveria considerar o divórcio porque esse tipo de coisa nunca acaba bem. Mas eu estava apaixonado demais para simplesmente desistir do meu casamento. Depois de muita reflexão, cheguei a uma conclusão. Se Mariana realmente queria isso, se era isso que a faria feliz, eu aceitaria. Mas com condições. Eu também teria a mesma liberdade. Se o relacionamento ia ser aberto, seria para os dois lados. E eu estava determinado a aproveitar essa liberdade da mesma forma que ela pretendia fazer.
Quando comuniquei minha decisão a ela, sua reação foi interessante. Ela pareceu surpresa, como se não esperasse que eu realmente aceitasse. Depois ficou visivelmente feliz, me abraçou forte e disse que isso mostraria o quanto nosso amor era maduro e evoluído. Estabelecemos algumas regras básicas. Nada de trazer pessoas para nossa casa, sempre usar proteção, manter a discrição e sermos honestos um com o outro sobre nossos encontros. A primeira semana depois dessa decisão foi estranha. Mariana saiu 3 vezes. Dizia que estava conhecendo pessoas novas, explorando. Sempre voltava tarde, com um sorriso no rosto, e eu me sentia péssimo. Mas eu tinha feito um acordo comigo mesmo. Se ela poderia fazer isso, eu também poderia. Criei perfis em aplicativos de relacionamento. Fui honesto na minha bio, dizendo que estava em um relacionamento aberto. Esperava ter dificuldade para encontrar alguém, mas fiquei surpreso. Em poucos dias tinha várias correspondências. Mulheres que estavam em situações parecidas, ou que simplesmente não queriam compromisso, ou que tinham curiosidade sobre esse estilo de vida. Marquei meu primeiro encontro com uma mulher chamada Amanda, 29 anos, arquiteta. Ela também estava em um relacionamento aberto e entendeu perfeitamente minha situação. Jantamos, conversamos bastante e foi muito bom ter alguém que realmente me ouvia. Quando contei para Mariana no dia seguinte, seguindo nossas regras de honestidade, ela deu uma resposta fria, tipo, que legal, espero que tenha se divertido, mas percebi algo no olhar dela. Um incômodo que ela tentava disfarçar. Continuei saindo com Amanda e outras pessoas. Descobri que era mais fácil do que imaginava. As mulheres pareciam apreciar minha honestidade e o fato de eu não estar procurando enganar ninguém. Eu estava recebendo atenção que não recebia há muito tempo, e admito que isso fez bem para minha autoestima que estava destroçada. Enquanto isso, Mariana continuava saindo também. Mas comecei a notar que ela estava mais irritada em casa. Fazia comentários passivo-agressivos sobre eu estar sempre arrumado, sobre meu celular tocar com mensagens, sobre eu chegar tarde. Eu achava irônico, considerando que tinha sido ideia dela. Um mês depois, aconteceu algo que mudou tudo. Era um sábado à noite e tanto eu quanto Mariana tínhamos compromissos. Eu ia sair com uma mulher chamada Júlia, que havia conhecido recentemente e com quem tinha uma conexão incrível. Mariana também tinha um encontro. Saímos quase ao mesmo tempo. Meu encontro com Júlia foi maravilhoso. Fomos a um restaurante novo, depois caminhamos pela orla, conversamos sobre música, filosofia, sobre a vida. Ela era diferente de todas as outras pessoas que eu tinha conhecido. Havia uma profundidade nas conversas que eu não tinha com Mariana há anos. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu depois, mas foi uma noite especial. Cheguei em casa por volta das 2 da manhã. Mariana já estava lá, sentada no sofá, ainda vestida, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Perguntei se estava tudo bem. Ela explodiu. Começou a gritar que eu estava abusando da liberdade que ela tinha me dado, que eu estava saindo demais, que estava conhecendo mulheres demais, que parecia que eu não me importava mais com o nosso casamento. Fiquei boquiaberto. Literalmente sem palavras. Perguntei como eu estava abusando se estávamos seguindo exatamente as regras que ela tinha proposto. Ela disse que não era assim que deveria funcionar, que relacionamento aberto era sobre liberdade ocasional, não sobre sair toda semana com pessoas diferentes. Foi então que entendi. Mariana esperava que eu ficasse em casa sofrendo enquanto ela explorava suas opções. Ela queria liberdade para ela, mas esperava que eu continuasse sendo o marido dedicado que esperaria pacientemente por ela. Ela nunca imaginou que eu também seria bem-sucedido nessa empreitada. Perguntei sobre o cara do trabalho dela, aquele que ela tinha mencionado. Ela ficou na defensiva, disse que eles haviam saído algumas vezes mas que não tinha dado certo como ela esperava. Aparentemente, o cara só queria algo casual e deixou isso claro desde o início. Mariana tinha se iludido achando que ele se apaixonaria por ela. A discussão continuou madrugada adentro. Ela chorou, disse que eu tinha mudado, que não me reconhecia mais. Falei que eu era exatamente a mesma pessoa, apenas estava fazendo o que ela havia pedido. Ela então soltou a frase que me fez ver tudo com clareza. Ela disse: mas você deveria estar lutando pelo nosso casamento, não aproveitando a situação. Aquilo me atingiu como um raio. Durante todos esses meses, ela tinha testado minha devoção. Ela queria que eu implorasse para ela não fazer aquilo, que eu me tornasse ciumento, possessivo, que eu provasse o quanto a amava impedindo o relacionamento aberto. Mas eu tinha feito o oposto. Eu aceitei e segui em frente. Perguntei a ela diretamente o que ela realmente queria. Ela começou a falar sobre voltar a ser exclusivos, sobre dar uma chance real ao nosso casamento. Mas eu já não estava mais na mesma sintonia. Aqueles meses tinham me mostrado algo importante. Eu tinha me perdido no meu casamento. Tinha me tornado apenas um acessório na vida da Mariana, alguém que estava ali para apoiá-la, financeiramente e emocionalmente, enquanto ela buscava sua realização pessoal. As pessoas que conheci durante esse período me lembraram que eu tinha valor. Que eu era interessante, engraçado, atraente. Que merecia atenção e reciprocidade. Especialmente Júlia, que me fazia sentir visto de uma forma que Mariana não fazia há anos. Disse a Mariana que precisávamos conversar com calma e honestidade. Nos sentamos no dia seguinte, depois que ambos tivemos tempo para processar a discussão. Perguntei a ela se ainda me amava, de verdade.
Ela disse que sim, mas eu vi a incerteza nos olhos dela. Perguntei se ela estava feliz no nosso casamento antes de propor o relacionamento aberto. Ela hesitou e depois admitiu que não, que já se sentia insatisfeita há muito tempo. Foi doloroso ouvir, mas necessário. Perguntei por que ela simplesmente não pediu o divórcio. Ela disse que tinha medo, que não queria perder a estabilidade que tínhamos, a vida que construímos juntos. O apartamento, as viagens, o conforto financeiro. Ela queria o melhor dos dois mundos. Entendi naquele momento que nosso casamento tinha acabado muito antes dela propor o relacionamento aberto. Aquilo foi apenas o último suspiro de algo que já estava morto. Ela concordou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que tinha cometido um erro terrível, que não pensou nas consequências. Tomamos a decisão de nos separar. Não seria imediato, porque tínhamos questões práticas para resolver, mas o casamento tinha chegado ao fim. Mariana ficou devastada com essa conclusão, mesmo sendo ela quem iniciou toda essa situação. Acho que ela finalmente entendeu que ações têm consequências. As próximas semanas foram difíceis. Conversamos com um advogado sobre a separação. Como não tínhamos filhos e ambos trabalhávamos, a divisão seria relativamente simples. Decidimos vender o apartamento e dividir o valor. Cada um ficaria com seus próprios bens. Durante esse processo, Mariana tentou várias vezes reverter a situação. Dizia que tinha aprendido a lição, que nunca mais faria algo assim, que queria lutar pelo nosso casamento. Mas eu estava firme na minha decisão. Não era apenas sobre o relacionamento aberto. Era sobre respeito, sobre valorização, sobre reciprocidade. Coisas que eu percebi que estavam faltando há muito tempo. Meus amigos e família ficaram sabendo da separação. Minha mãe ficou triste, mas me apoiou. Meu pai, que sempre foi mais reservado com emoções, me disse algo que nunca vou esquecer. Filho, casamento é sobre escolher todos os dias estar com aquela pessoa. No momento que um dos dois para de escolher, já acabou. Continuei vendo Júlia durante esse período. Ela foi incrível, me deu espaço quando precisei, esteve presente quando pedi. Não estamos em nada sério ainda, ambos sabemos que eu preciso processar o fim do meu casamento primeiro, mas há uma conexão genuína entre nós que quero explorar quando estiver pronto. A parte mais surpreendente de toda essa história foi descobrir que Mariana havia criado um perfil nos aplicativos antes mesmo de conversar comigo sobre o relacionamento aberto. Encontrei isso por acaso quando um amigo meu deu correspondência com ela e me mandou um print, sem saber que era minha esposa. A foto do perfil era antiga, de quando ainda estávamos juntos e felizes. A Bill dizia que ela estava explorando novas conexões. Quando confrontei ela sobre isso, ela admitiu. Disse que estava testando as águas, vendo se havia interesse antes de propor a ideia para mim. Aquilo confirmou todas as minhas suspeitas. Ela já tinha decidido que queria isso antes de me consultar. A conversa que tivemos foi apenas uma formalidade, uma maneira de obter minha permissão para algo que ela já estava fazendo ou planejando fazer. Fiquei com raiva, não vou mentir. Mas também senti uma liberdade estranha. Era a confirmação final de que eu tinha tomado a decisão certa. Essa pessoa que eu tinha amado tanto, com quem tinha planejado construir uma vida, não era quem eu pensava que era. Hoje, 3 meses após tomar a decisão de nos separarmos, estou morando em um apartamento alugado menor, mas que é meu espaço. Estou redescobrindo quem sou fora do casamento. Voltei a tocar guitarra, algo que tinha abandonado anos atrás. Estou lendo mais, viajando sozinho, conhecendo pessoas novas sem a pressão de estar em um relacionamento aberto ou fechado. Mariana está morando com uma amiga. Soube por conhecidos em comum que ela está tendo dificuldade com a separação, que se arrependeu profundamente de como tudo aconteceu. Parte de mim sente pena dela, a parte que ainda lembra do amor que senti. Mas a parte racional sabe que fizemos a escolha certa. O que aprendi com tudo isso? Primeiro, comunicação é fundamental em um relacionamento, mas apenas quando ambos estão dispostos a ouvir de verdade. Mariana falava sobre suas necessidades, mas nunca perguntou sobre as minhas. Segundo, nunca aceite ser uma opção na vida de alguém. Você merece ser a prioridade. Terceiro, relacionamento aberto não é solução para problemas no casamento. Se o relacionamento já está quebrado, abri-lo apenas vai expor as rachaduras de forma mais dolorosa. Muitas pessoas me julgaram quando souberam da história. Alguns diziam que eu deveria ter lutado mais pelo casamento, outros que eu me aproveitei da situação. Mas a verdade é que cada pessoa precisa fazer o que é melhor para si mesma. Eu não traí Mariana. Eu segui as regras que ela estabeleceu. O problema é que ela esperava que eu as seguisse de uma forma diferente. Tem dias difíceis? Com certeza. 8 anos de casamento não se apagam da noite para o dia. Tem momentos em que vejo algo que me lembra dela e sinto um aperto no peito. Tem manhãs em que acordo e esqueço por um segundo que não estamos mais juntos. Mas esses momentos estão ficando menos frequentes. O que mais me surpreendeu foi a reação das pessoas quando contei a história completa. Muitas mulheres me disseram que Mariana fez um jogo perigoso e perdeu. Muitos homens me disseram que eu deveria ter terminado assim que ela propôs o relacionamento aberto. Todos têm opiniões, mas no final, quem viveu a situação fui eu. Não me arrependo de ter aceitado o relacionamento aberto. Paradoxalmente, foi isso que me libertou. Se eu tivesse recusado, provavelmente ela teria me traído ou pedido o divórcio de forma mais traumática.
Pelo menos assim, descobri a verdade sobre nosso casamento e sobre quem Mariana realmente era. Júlia e eu estamos nos conhecendo melhor. Ela é paciente, entende que estou em um processo. Não sei se vai dar em algo sério, mas estou aberto às possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou vivendo para mim, não para manter alguém feliz às minhas custas. Se você está passando por algo parecido, meu conselho é: seja honesto consigo mesmo sobre o que você realmente quer e o que está disposto a aceitar. Não fique em um relacionamento por medo de ficar sozinho. Não aceite migalhas de afeto quando merece o prato todo. E, principalmente, não ignore os sinais de que algo está errado. Eu ignorei por muito tempo, e isso apenas prolongou o sofrimento. Minha história não tem um final feliz tradicional. Não terminei com a mulher que amei por 8 anos. Mas tem um final honesto. Um final onde escolhi minha dignidade e meu valor próprio. E isso, para mim, é uma vitória. Sei que muitos vão assistir a esse vídeo e pensar que sou vilão ou que Mariana é a vilã. A verdade é que não há vilões nessa história. Apenas duas pessoas que queriam coisas diferentes e não souberam lidar com isso de forma saudável. Mariana cometeu erros, muitos. Mas eu também. Fiquei cego demais pelo amor para ver que estávamos caminhando em direções opostas há muito tempo. O divórcio deve ser finalizado nos próximos meses. Depois disso, cada um seguirá seu caminho. Não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em anos, estou animado para descobrir. Estou redescobrindo hobbies, fazendo novas amizades, me reconectando com partes de mim que tinha enterrado no casamento. Para quem está pensando em propor um relacionamento aberto para consertar um casamento em crise, por favor, repensem. Relacionamento aberto funciona apenas quando o relacionamento base é sólido e ambos querem genuinamente essa dinâmica. Não funciona como band-aid para problemas mais profundos. Não funciona quando apenas um lado realmente quer isso. E definitivamente não funciona quando é usado como desculpa para não admitir que o relacionamento já acabou. Para quem está do outro lado, recebendo essa proposta e se sentindo perdido, respire. Pense bem no que isso significa para você. Não tome decisões precipitadas nem por pressão. Se decidir aceitar, esteja preparado para todas as consequências, boas e ruins. E se decidir recusar, saiba que isso também é válido. Seus limites e valores são importantes. Olhando para trás, vejo que o casamento já estava doente há muito tempo. A proposta do relacionamento aberto foi apenas o sintoma, não a doença. A doença era a falta de comunicação real, a falta de respeito mútuo, a falta de esforço conjunto para manter a conexão viva. Mariana e eu paramos de ser parceiros e nos tornamos apenas coabitantes com um título legal. Essa experiência me ensinou muito sobre mim mesmo. Aprendi que sou mais forte do que pensava. Aprendi que posso me reinventar mesmo depois de anos em uma rotina confortável. Aprendi que estar sozinho não é o fim do mundo, na verdade, pode ser o começo de uma jornada de autodescoberta incrível. Também aprendi sobre empatia. Mesmo com toda a dor que Mariana me causou, entendo que ela estava confusa, perdida, procurando por algo que nem ela mesma sabia o que era. Não a odeio. Não guardo rancor. Apenas aceito que não somos compatíveis da forma que precisaríamos ser para um casamento duradouro. Para finalizar, quero dizer que não existe uma fórmula mágica para relacionamentos. O que funciona para um casal pode ser desastroso para outro. O importante é a honestidade, o respeito e a vontade genuína de estar juntos. Quando essas coisas faltam, não importa quantas regras você estabeleça ou quantas terapias faça, o relacionamento está condenado. Estou compartilhando minha história não para buscar validação ou julgamento, mas para mostrar que situações complexas têm múltiplas facetas. Que não existe certo ou errado absoluto, apenas escolhas e consequências. Escolhi aceitar o desafio que Mariana me propôs e descobri verdades que, embora dolorosas, foram necessárias. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Espero que, de alguma forma, isso ajude alguém que está passando por situação parecida. Lembre-se, você merece ser feliz, ser respeitado e ser a prioridade de alguém. Nunca se conforme com menos do que isso. A vida continua, e eu estou pronto para ver o que vem pela frente. Com ou sem Mariana, com ou sem Júlia, mas definitivamente comigo mesmo. E essa é a parte mais importante de toda essa jornada.